Fala, rapaziada! E aí, gente, depois de um tempinho aí, hein, um mesinho até mais, eu acho, sem fazer vídeo, a gente volta com Hellclock, lançamento. Já fiz uns vídeos de Hellclock no canal, um jogo que eu tenho gostado bastante de jogar. Eu joguei bastante já, tá? Joguei a demo aí por mais de 60 horas. Já joguei bastante o indie game, eu tive acesso aí ao playtest, e eu joguei bastante o indie game. Já tenho mais, eu acho que umas 100 horinhas aí de indie game. Então, vim trazer para vocês dicas, todas as informações que vocês precisam saber. Muito provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Então, eu vou chamar esse vídeo aqui de parte 1. Se eu esquecer de alguma coisa, se eu lembrar de alguma coisa muito importante, provavelmente eu faço uma parte 2, tá? Mas é basicamente isso. O que é o Hellclock? Primeiro de tudo, né? O Hellclock ele é um action RPG roguelike. É basicamente um filho aí de Path of Exile, Diablo com Hades, tá? Então ele tem aquele aspecto de você ter uma progressão contínua, de você subir de nível e pegar um power-up ali e tudo mais. Só que ele tem alguns detalhes que eu acho importante ser a primeira coisa que eu vou falar assim de cara, que é basicamente a diferença do roguelite pro roguelike. Então, a campanha do Hellclock ela é muito legal, mas a campanha do Hellclock ela é roguelite. Então, conforme você for passando os atos, você for descendo no porão, morrendo ou terminando uma run e tudo mais, você vai liberando coisas. Você vai liberar aqui a lojinha, você vai liberar o relicário, você vai liberar aqui o Bell, e você vai pegando levels e pegando power-ups aqui, né? Uns buffzinhos e tudo mais, melhorando os teus itens, e eventualmente você vai ficar forte a ponto de que você vai passar daquele boss, daquele ato, enfim, com muita facilidade, né? Essa é a pegada do roguelite. E aí, enquanto a campanha é roguelite, o sistema endgame é roguelike. E ele é um roguelike com uma pegada um pouquinho diferente. Eu vou passar explicar com mais detalhe um pouquinho mais pra frente, mas ele é roguelike, roguelike mesmo. Então você não vai ter essa progressão assim contínua. Você vai fazer a sua run ali. Quando você morrer, não quando você morrer, né? Você tem uma quantidade limitada de tentativas. Mas se você falhar ali na sua Ascension, que é o nome do endgame, você vai começar do zero de novo, zerado, sem relíquia, sem equipamento, sem os pontos ali do sino, sem nada. A única coisa que você vai manter vai ser a constelação. E não é tudo. E não é tudo ainda, eu vou explicar em detalhe também. Mas eu passo mais detalhes sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu quis deixar isso daqui claro já logo de início, porque é assim, uma mudança meio. Não é nem drástica a palavra, mas assim que você terminar a campanha, que você for pro endgame, você vai se deparar com essa diferença do roguelite pro roguelike. E muda bastante assim, a dinâmica do jogo, tá? Então, beleza. Primeira coisa importante aí, a gente já falou. Eu vou passar para vocês algumas dicas, coisas importantes que eu acho necessárias todo mundo saber para jogar Hellclock. Essa era a primeira coisa. E, cara, sinceramente, eu tinha feito até um roteirinho, mas eu perdi o roteiro, vocês acreditam? Então eu já não lembro mais o que eu ia falar. Eu vou ter que fazer aqui, vou ter que fazer aqui de improviso com as coisas que eu acho realmente importantes. E uma delas que eu vou falar também de cara, porque muita gente, eu já vi muita gente perguntando, muita gente não percebeu isso. E, assim, eu acho que agora é mais importante ainda porque não tem o botão aqui mais. Então, a gente tá no relicário aqui. Quando você completa uma certa parte da história, você libera o relicário, você vai pegando as suas relíquias elas são essencialmente alguns itens que têm status diferentes, então ela vai dar alguns bônus aqui, por exemplo, experiência, chance de crítico, etc. E elas também dão bônus específicos para skills, então elas alteram a maneira como a sua skill funciona de alguma forma. Essa aqui, por exemplo, ela tá fazendo a skill Holy Rosary, ela me orbitar, né? Ela orbitar o player. Que essa skill, quando a gente usa ela, eu vou... deixa eu tacar em algum lugar aqui. Deixa eu comprar isso aqui. Tá, não sei pra onde foi que eu comprei, mas whatever. Deixa eu tirar isso daqui. E eu vou tirar isso daqui também. Então, essa skill, a Holy Rosary, ela é uma skill que você joga ela e ela fica orbitando naquele lugar que você jogou, tá vendo? Essa relíquia aqui, ela faz com que a skill ela orbite o player. Então, ó, ela não fica mais parada no lugar, ela fica me seguindo agora. E além disso, ela também acha que ela dá mais dano e tudo mais, dá dano aumentado. Então,
as relíquias elas têm essa função, né, essa função de alterar como as suas skills funcionam. Essa daqui, por exemplo, que eu estava usando também, em vez dela, me orbitar, ela orbita os meus summons. Ó lá, tá vendo? Então vocês vão ver, ó, que eu tenho mais skills girando aqui, mais rosários girando, porque eu tenho 4 summons, né? Então, em vez de uma só, eu tenho 4 aqui. Beleza? Então, a gente tem esse aspecto aqui do relicário. E aí, uma coisa muito importante. Antes, tinha um botão aqui verdinho, que era o botão de upgrade. E mesmo com o botão verdinho aqui, eu vi bastante gente perguntando sobre isso e pessoas que, assim, ficaram assustadas quando eu contei que tinha um upgrade de relíquia, porque elas jogaram mais de 4 horas da demo e não perceberam que tinha upgrade. E, cara, isso é bem ruim, porque os upgrades, eles são extremamente importantes. Os upgrades de relíquia, eles são extremamente importantes. E agora a gente não tem mais esse botão aqui. Então eu estou supondo que mais gente ainda vai ter dificuldade de perceber que existe um upgrade para as relíquias, tá? Então o que acontece? Quando você coloca o mouse em cima das relíquias aqui, ele fala ali, ó, o Q, no meu caso é o Q, que é o botão padrão, é o botão de upgrade. Então se a gente aperta aqui numa relíquia, ele aparece a telinha de upgrade, quanto custa e o que vai ter de bônus, né? Então a primeira coisa, assim, é isso, né? Eu fiz o upgrade e ele aumentou o rank ali de 2 para 3. Se eu fizer outro, ele vai aumentar para 4, enfim. Ele vai aumentando os bônus, tanto os status quanto o bônus específico de skill. E isso é extremamente importante, especialmente em relíquias que são relíquias que definem a sua build, relíquias que fazem a sua build funcionar. Essa daqui, por exemplo, a Mark of the Vulture, ela é basicamente uma das principais, ela junto com a Feather Dagger, elas são as duas relíquias principais que fazem a build de Veil of Quills, que é essa skill aqui, funcionar e dar muito dano. Então eu quero upar elas o máximo possível para eu ter o maior dano possível. Ponto. Tá? Então essa é a coisa mais importante. Segunda coisa, eu tenho bastante espaço aqui de relicário, né? Eu consigo colocar bastante coisa, mas quando você inicia o jogo, você tem um espaço muito menor. Você vai conseguir mais espaço de relicário quando você vem aqui pro Great Bell, o sino, né? O grande sino. E aí você tem esses nodes aqui, ó, que eles são espaços de relicário. Então, o que você quer fazer? Você quer o mais rápido possível. As relíquias, elas são muito fortes, elas são muito importantes. Você quer o mais rápido possível pegar pontos que dão espaço de relicário. Então, você vai pegar esse ponto aqui, você vai pegar esse ponto aqui, você vai pegar esse daqui de baixo. Então, todos esses pontos que dão espaço de relicário, você quer. Falando de uma maneira geral, o que você quer no começo do jogo é pegar espaço de relicário e pegar dano. Então, o primeiro node aqui já é de dano, e aonde você tiver outros nodes de dano, que eu nem lembro onde que tem aqui, eu tava tanto jogando no endgame, a árvore do endgame ela é um pouco diferente, já tô meio perdido. Lightning Resistance... Ó, level de skill, isso daqui é importante, porque level de skill ele vai aumentar os bônus da skill, então se é uma skill de dano, ele vai aumentar o bônus de dano. Tem ponto de relicário aqui, ó, que eu não peguei, porque não tinha liberado quando tava jogando, né? Aqui, ó, ato 3 eu não liberei ainda aqui nesse save. Então, basicamente, level de skill e reliquary size você quer sempre o mais rápido possível. Um adendo para level de skill que normalmente aumenta o custo de mana e aumenta muito o custo de mana. Então você possivelmente vai ter problemas com mana. E aí a gente tem várias coisas aqui super importantes no Great Bell. Coisas que vão acelerar sua progressão e que vão deixar sua progressão muito mais tranquila. Então, por exemplo, aqui a gente tem Soulstone Gain. Soulstone Gain a gente usa para tanto fazer, pegar pontos aqui, né, pegar level do Great Bell, quanto para comprar coisas ali na lojinha a gente usa, para fazer upgrade nas relíquias aqui a gente usa, tá vendo? Então, Soulstone Gain, muito importante, muito bom. Outra coisa que também é muito boa é Gold Gain. Então, nas nossas runs, a gente vai ganhar mais ouro, que vai facilitar ali pra gente pegar os nossos power-ups, a gente coletar, se for o caso, né? Pra gente conseguir pegar aqueles power-ups que a gente quer. Enfim, tem tempo aqui também, que é super importante. Várias coisas importantes que facilitam muito a nossa progressão, mas dois pontos principais que eu quero deixar claro: você quer espaço de relíquia o mais rápido possível, você quer dano de alguma forma o mais rápido possível, e para você acelerar a sua progressão do Great Bell, as relíquias que vocês não forem usar, vocês conseguem apertar R aqui e ele tem ali, ó, Cycle Cost, né? Ele vai basicamente te retornar um valor aí, acho que é 70%, não me recordo, do valor dessa relíquia em Soulstone. E esse valor aqui, ele conta ali pro seu level do Great Bell, tá? Então, se a gente ver aqui, ó,
168, 444. Deixa eu quebrar uma relíquia aqui, qualquer uma. Ó, subiu o level. Então, as relíquias que você olhar assim e falar, pô, não vou usar isso aqui nunca, não encaixa com a minha build, tem uns status muito ruins, não vou usar. Você quebra elas, que você vai ganhar Soulstone para você fazer seus upgrades, e você vai ganhar experiência aqui no Memory Bell, Memory Level, né, que vai fazer você progredir mais fácil e mais rápido, de uma maneira muito mais gostosa no seu jogo. Fechou? Outra coisa importante, a gente tem essa nossa abinha aqui de informações, né, do personagem, e todas essas informações aqui, todos esses status, se você colocar o mouse em cima, você consegue ver claramente o que é, tem descrição de todos os status aqui, tá? E base damage e tudo mais, tem coisas muito importantes e diferentes, que tem nomes diferentes aqui, mas quem joga Action RPG vai conhecer por outros nomes em outros lugares. Por exemplo, Anti-Magic ou Mana Shield, tá? Mana Shield, basicamente, ele vai aplicar dano, parte do dano na mana antes da vida, por exemplo. Enfim, tem tudo aqui. Mas o que eu queria deixar claro aqui, que é importante, que é uma coisa que muita gente não sabe, é que basicamente nós temos uma diferença aí de attack speed e cast speed no jogo. O jogo não tem cast speed. E ele não escala dando a velocidade de ataque de spells com attack speed. Então, você olha assim de primeiro momento, você vai achar que ele escala com attack speed, não é verdade, tá? A gente tem aqui algumas skills que elas são de ataque, ela tem a tagzinha de ataque ali, e nós temos outras skills que elas são spell, tem a tag de spell. O que acontece é, como a gente não tem o status aqui de casting speed, o que acontece é que o attack speed, ele aumenta o ataque, ele até tá falando ali na tooltip, ó. Ele afeta o ataque speed de habilidade de ataque, mas não afeta a casting speed de spells, tá falando na tooltip. E por outro lado, o que afeta o casting speed de spells é o cooldown speed. Então ele tá falando ali, ó, speed, cooldown, recovery of all skills, also affects the casting speed for spells. Então, se você usa uma spell, você quer cooldown speed. Se você usa uma skill de ataque, você quer attack speed. Fora isso, nas suas runs, quando você for pegar as blessings e tudo mais, você vai se deparar com skill speed. O skill speed é uma blessing que aparece, é um bônus, um upgrade que ele aparece para as suas habilidades na hora que você for upar. E basicamente a skill speed ela é específica daquela skill que você está pegando. Então ela não vai ser um bônus geral para o seu personagem, e sim um bônus só para essa skill. A skill speed ela é a mesma coisa que attack speed para ataques e a mesma coisa que cooldown speed para spells. Então sempre que você vê skill speed, se for para um ataque, vai ser attack speed. Se for para um spell, é cooldown speed. Beleza? Essa era uma outra coisa muito importante. Então, ok. Dicas assim muito importantes para gameplay de campanha, acho que é isso. Vou passar aqui rapidinho para quando você entra. Ai, fiquei surdo. Para quando você entra no. Basicamente na run, eu já upei aqui um level automaticamente porque eu tenho um node ali no Great Bell que faz eu upar. Mas basicamente essa daqui é a telinha de Blessing. E aí a gente vai ter coisas específicas para nossas skills. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma Blessing de dano. E aí ele marca aqui pra gente, né, com um maisinho que esse é um bônus aditivo. Se fosse multiplicativo, ele seria um X, mas ele marca aqui que é aditivo. Eu pego esse bônus aqui e ele vai basicamente aumentar o dano da minha skill. Então ele vai alterar ali o base damage da minha skill. E a gente tem coisas diferentes. Aqui eu tenho duração de projétil para Rosário. Eu posso dar um redraw aqui para rerolar as proficiências, né? E pegar outros bônus. Então aqui teleport distance, duração, cooldown, enfim. Aqui é o que eu comentei. Esse daqui é um bônus aditivo, esse daqui é um bônus multiplicativo. Tem essa diferença, que é uma diferença visual aqui para a gente saber qual que é o tipo de bônus que a gente está pegando. Duration, aqui ó, Skill Speed. Era essa que eu queria mostrar na prática. Então, Skill Speed para Holy Rosary, que é uma spell, basicamente Attack Speed, tá? Sempre que vocês virem Skill Speed aqui num bônus, é Ataque ou Casting Speed. Beleza? Acho que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a run, exatamente, pelo menos não por enquanto. Mas para esse vídeo não ficar extremamente longo, já que eu falo muito, né? Naturalmente, acho que quem acompanha meus vídeos sabe que meus vídeos são meio longos, porque eu falo demais. Vou passar um pouquinho aí pelo endgame, tá? Rapidinho. Não vou fazer uma run agora, não vou mostrar uma run nem build específica nem nada. Vou fazer vídeo sobre isso, já tenho algumas coisas preparadas. Mas eu vou mostrar para vocês o básico de alguns sistemas, né? Do principal sistema aí do endgame, que é o Ascension.
Ah, esqueci de mostrar uma coisa importante. Eu vou voltar para a tela ali de save files para mostrar para vocês. Hum. Vamos voltar ali para a tela de save files rapidão? Quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu deletar esse aqui, criar um novo. Então, beleza, a gente vai criar um save file novo aqui, por quê? Quando você finaliza a campanha, você tem a opção de criar um novo save file, que eu inclusive recomendo vocês fazerem isso. O pessoal, ele não, eu acho que não tem, mas provavelmente no lançamento vai ter. Eles estavam fazendo um sistema para você voltar para seu save da campanha quando você entrasse no Ascension, que é o modo endgame. Eu acho que não tinha isso. E o que acontece é que quando você termina o endgame, você pode entrar na Ascension ou você pode criar um save novo e habilitar essa opção aqui de skip campaign. Você pula a campanha, você não precisa fazer a campanha e você vai direto para Ascension. Por mais que o pessoal esteja introduzindo isso aí no jogo, vai ter essa opção de voltar para a campanha, para o seu save da campanha. E eu, particularmente, prefiro não correr o risco de perder o save e simplesmente criar um save file novo e skipar a campanha para só jogar o endgame, tá? Então, isso daqui era o que eu queria passar para vocês. Finalizou a campanha, vai entrar no endgame. Eu, particularmente, acho que é uma boa ideia, até para separar um pouco as coisas. Se você quiser jogar na campanha, você joga no save. Se quiser jogar no endgame, você joga no outro. E tanto faz, né? Whatever. Então eu recomendaria vocês dar um skip campanha aqui, criar um save novo e ir direto para endgame, beleza? Então deixa eu entrar no meu save do endgame aqui. Ele tá com uns loadings meio demorados, mas o pessoal parece que já tá arrumando isso daí. Então, beleza. Cara, acho que o que que eu vou... Como é que eu vou mostrar isso? Porque eu não vou começar uma nova Ascension, porque eu não quero resetar isso aqui que eu tô quase, quase terminando. Eu acho que eu vou ter que ir pro file ali de novo, mano. Pro save file de novo. Bom, deixa eu explicar aqui por cima. Vou ter que voltar porque tá bugado isso daqui e, e vai ficar ruim de explicar. Vou ter que voltar e criar um save. Já podia ter feito isso, mas enfim, vamos lá, né? Eu esqueci que eu tava no final de uma run ali e não já tinha terminado, né? Eu não quero perder aquela run, não. Aquela build ali tá interessante. Eu vou fazer videozinho sobre ela e tudo mais. Então eu vou deixar aquilo ali bem quietinho no canto dela. Vamos dar um skip e tal, beleza. Então, a primeira coisa, você entra aqui no seu save file novo do Ascension e a primeira coisa que aparece é uma telinha falando que é um beta do endgame. O que que isso significa, né? Eles trouxeram algumas ideias diferentes, algumas coisas bem legais, mas essa versão do endgame é uma versão beta. Eles vão estar escutando aí bastante feedback da comunidade para saber o que eles precisam alterar, se eles precisarem alterar alguma coisa, ideias para melhorar ainda mais esse sistema e fazer coisas novas, e etc, né? O pessoal, eles estão bem atentos a isso daí. Eles colocam muito esforço nesse jogo e eles não têm medo de testar coisas novas, eles querem introduzir sistemas, modos, etc, novos. Então, a priori, endgame beta, beleza? Feedback, tá tudo falando aqui, ó. A gente gostaria de ouvir esse feedback, blá, 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 blá. Ok. Então a gente vem aqui com o endgame, ele tem um pop-upzinho falando do sistema de Ascension. O que é o sistema de Ascension? Importante. Esse sistema endgame. O sistema de Ascension, ele é um sistema onde você tem uma árvore, tá? Mais uma árvorezinha. E essa árvore, ela é uma árvore de penances. São basicamente maldições, de certa forma, né? E aí, cada uma dessas penances, ela vai ter um debuff. Nada aqui é positivo. É tudo coisa ruim pra você. Tudo coisa pra deixar mais difícil. E você tem o nível de Hell, né? O Hell Level. E aí, o Hell Level, você basicamente pega a penance, essa penance ela tem ali descrevendo qual que é o nível dela, e aí cada uma tem um nível, e conforme você vai pegando, elas vão somando o nível delas e adicionando o seu Hell Level. Na primeira vez que você joga, você só tem um máximo de 10 níveis, então você só pode ir até o Hell 10. Então se eu pegar aqui, ó, ele vai somando, bateu 10 aqui. Eu não posso pegar mais que 10. Inclusive aqui era para ele bater 11, porque essa daqui são dois níveis. Mas como tem um limite de 10 ali, ele só vai até 10. Isso daqui são vários debuffs. Então aqui são debuffs de resistência,
aqui é o limite, né? Essa daqui você sempre vai pegar. Você tem, né, a cada Ascension, você tem um limite de 7 tentativas, 7 runs para completar cada ato. E quando você completa esse ato, você ganha mais 7 tentativas. Ele não reseta. Então vamos supor que eu tenha terminado o ato 1 com 3 tentativas restantes. Eu vou ir pro ato 2 com 10, porque ele me dá mais 7 ao invés de resetar e eu ficar com 7 no ato 2 e 7 no ato 3 e enfim. Então, o cenário ideal é que você passe o mais rápido possível. O cenário ideal é esse, mas você tem um limite de 7. Se você, na sétima tentativa, você não conseguir completar o ato, você basicamente falha a Ascension e você vai ter que fazer tudo de novo, beleza? Então, ok, aqui você vai estar no nível 10. O que acontece, né? Você aperta Alt aqui, você tem uma descrição do que são, o que é o Hell Level, qual que é o level máximo e os modificadores atuais. Eu peguei umas coisas aqui meio aleatórias, só as resistências e tal, mas ele mostra aqui pra mim, né? Inclusive, esse é bem interessante porque ele faz os bosses terem mais mecânicas. Quando você finaliza uma Ascension no Hell 10, o que é finalizar uma Ascension? Finalizar uma Ascension é, basicamente, ir até o boss do ato 3 e matar o boss do ato 3. Você finalizou uma Ascension no Hell 10, você consegue, basicamente, subir o seu nível de Hell. E aí, quando você finaliza no Hell 10, você é liberado até o 25, e aí você pode pegar mais coisas, e depois que você libera o 25, você finaliza no 25, você libera até o 50. Se não me falha a memória, não me recordo se é 50 ou se é 100, o nível máximo do beta, eu acho que é 50. Mas vai ficando muito difícil, tá? Porque você vai estacando debuff aqui, estacando defesa, resistência negativa, tá? Isso daqui vai ficando um inferno conforme você vai subindo. Eu já finalizei o Hell 25 algumas vezes, pra mim já tá mais tranquilo, bem mais tranquilo, mas eu fui inventar de fazer uma tentativa no 50, eu passei um pouquinho de fome, tá? E aí, só pra ato de curiosidade mesmo, o Mark, que é o game director do jogo, né, um dos game designers e tudo mais, ele joga o game no hardcore, e ele mesmo ele falou que ele nunca conseguiu passar do 30 no hardcore. Então, dá pra ver que vai ficando bem, bem difícil. Mas, assim, sinceramente, eu acho que fazer aí 25 no hardcore já é bastante coisa, tá? O jogo ele é bem dificinho. Então, esse é o sistema de Hell. Você escolhe aqui as suas... O Ascension, né, no caso, o Hell Level. Você escolhe aqui as suas penances, dá um Ascend. Ele fala que vai resetar o seu mundo, então, diferente da campanha, toda vez que você inicia uma nova Ascension, você tem tudo resetado, tirando as constelações. E aí você tem que upar do zero, você vai upar, pegar relíquia do zero, você vai pegar equipamento do zero, você vai upar o Bell Level do zero, né? E a única coisa é que você vai manter é a constelação. Então aqui, a gente tem as Promises. As Promises, elas são basicamente algumas quests. Então, por exemplo, aqui, completar a campanha. Eu ganho 4 pontos de constelação. Aí ele tem algumas outras coisas aqui. Por exemplo, completar o ato 3 no Hell 1, ou maior, com pelo menos 4 pontos no caminho de devoção de Fúria. E aí ele vai dando recompensas de pontos de constelação. E todos esses pontos de constelação que eles são vindos aqui das Promises, eles são permanentes. Então, conforme você for avançando no jogo e completando essas missãozinhas, você vai ter cada vez mais pontos de constelação que vai te resultar em mais power level. E aí as suas runs, cada ascensão nova, ela vai ser cada vez mais fácil porque você vai ter algumas coisas. Então ele ainda tem um pouquinho de meta progression, ele ainda tem um pouquinho de aspecto roguelite, mas o resto tudo é resetado. Então a gente pegou aqui os nossos 4 pontinhos, a gente vai para nossa constelação. A constelação, ela é basicamente, eles descrevem como mini ascensões, para quem joga Path of Exile vai entender mais ou menos, mas são constelações muito parecidas com as constelações da maneira como ela funciona no Green Dawn, tá? Green Dawn, December tem também. Então a gente tem 3 caminhos, a gente tem o Fury, a gente tem o Discipline e a gente tem o Faith. E basicamente o que acontece são pseudoclasses. Cada um desses caminhos eles são voltados para alguma coisa específica, sendo o de Fúria voltado para vida e dano de fogo, o Disciplina aqui ele é voltado para crítico, habilidades de atirador, dano de veneno, né, que é praga basicamente, e crítico, tá? Tem até um bônus de Critical Chance, enquanto o de Faith ele é basicamente voltado para um mago, então ele vai ter bônus de mana, vai ter bônus de dano elemental, vai ter bônus para summons, beleza? A gente tem esses 3 caminhos. Quando a gente seleciona qualquer um desses pontos aqui, ele libera esse caminho pra gente. E aí a gente vai selecionar os pontos aqui que a gente quer, dessa árvore inicial,
E quando a gente pode ver aqui, colocando o mouse em cima, que ele tem um bônus de completar ali, né? A gente completa essa constelação, e toda vez que a gente completa uma constelação nova, ele dá aqueles bônus que está escrito ali embaixo. Cada uma delas tem um bônus diferente. Isso faz com que a gente tenha pontos aqui nos nossos caminhos de devoção, e esses pontos acumulam, liberando outras árvores, tá? Então, se eu posso, o que eu quero dizer com isso, né? Eu posso pegar aqui um ponto de devoção e fúria, mas assim que eu completo esse daqui, por exemplo, ele me libera aqui a constelação de Faith, porque o bônus de completar ali aquela constelação me deu um ponto nesse caminho, entendeu? Então, você consegue buildando o seu boneco baseado nisso, você consegue fazer caminhos de constelações específicas para pegar os pontos que você quer, os bônus que você quer. Essa animação aqui, ela só aparece na primeira vez que você tá jogando o jogo. Não dá pra skipar, mas enfim, as próximas vezes que você faz a Ascension, ela não aparece mais, então tá tranquilo. E aí você vai pegando seus pontos aqui, tá? Você vai pegando os pontos aqui, liberando coisa. Então aqui eu poderia pegar o Faith aqui, ele vai me dar 3 pontos de Faith e 1 de disciplina, mas eu não tenho ponto suficiente para completar. Então a gente vai manter aqui pela metade. Mas é basicamente assim que funciona. Conforme você for completando a lista de promises aqui, você vai pegando mais pontos e você vai conseguir completar mais coisas antes de começar a sua run, beleza? Fora isso, como que eu consigo mais pontos ainda de constelação? Durante as suas runs, vocês vão encontrar as shrines, tem as shrines que elas já estão presentes na campanha, que elas dão bônus gerais pro seu personagem, como velocidade, dano, etc. E vão ter as Cursed Shrines. As Cursed Shrines, elas são basicamente shrines amaldiçoadas que vocês vão ter que limpar ali aquela maldição, matar aqueles mobs para limpar ela. E quando você limpa essa Cursed Shrine, você ganha um ponto de constelação, mas esses pontos de constelação das Cursed Shrines, eles só duram ali enquanto você tá naquela ascensão. A partir do momento que você inicia uma ascensão nova, você perde todos, você vai ter que pegar todos eles de novo. Beleza? Logo depois a gente vem aqui para a abinha de skills. A Ascension, ela tem todas as skills liberadas, então você consegue pegar as skills do ato 1, ato 2, ato 3, tanto faz, você pode pegar aqui e usar o que você quiser, basicamente, tá? E é basicamente isso. Entrou no modo Ascension, você tem aqui liberado, mas você não tem nada, como vocês podem ver. As skills estão aqui, mas você não tem relicário, você não tem relíquia, você não tem equipamento, e você não tem nível do Bell. E aí, a gente vai para a última dica desse vídeo, basicamente. Depois desse vídeo, eu vou fazer um vídeo com builds iniciais, que vão facilitar a progressão de vocês pelo Ascension e tudo mais. Mas a última dica desse vídeo é que o Bell, aqui no Ascension, ele é diferente. Se vocês se recordarem do começo do vídeo, a gente tinha um Bell de uma maneira muito mais linear. Esse daqui, ele é chamado de Infernal Bell, e ele é muito mais bagunçado, mas não exatamente, tá? Ele é diferente. Mas aqui o que a gente tem? É a mesma coisa de antes, tá? A gente quer pegar pontos aqui de relicário e a gente quer pegar dano. Como que tá separado os buffs aqui, os bônus desses nodes no Infernal Bell? Tudo que tá na vertical é coisa de progressão assim meio que geral, coisas que toda build vai querer, literalmente todas. E basicamente o que tá nas diagonais são umas coisas um pouco mais específicas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem dano base, a gente tem dano de skills aqui, a gente tem nível de skill, e a mesma coisa para baixo. Dano base, nível de skill. Dano base, nível de skill. Para cima, a gente tem Soulstone Gain, chance de dropar coisa, Gold, a gente tem espaço de relicário, todos os espaços de relicário e tempo estão tudo aqui para cima, tá vendo? Ó, todos os pontos de espaço de relicário todos para cima. E a gente tem tempo aqui, e enfim, coisas que a gente quer para nossa run para deixar essa pressão mais tranquila. Por exemplo, aqui também pontos de experiência, né? Já em contrapartida, nas diagonais, a gente tem umas coisas um pouco mais específicas. Então aqui a gente tem mana, a gente tem aqui Conviction, que a gente ganha por gastar mana, a gente vai ter aqui custo de mana, a gente vai ter aqui para baixo cooldown, a gente tem aqui mana shield, anti-magic, né? E a gente tem algumas coisas mais específicas que são para algumas builds específicas. Aqui é a mesma coisa, a gente tem movement speed, evasion, attack speed, critical, aqui a gente tem critical chance, é só critical damage, aqui é critical chance, e aqui é critical damage. O outro lado é a mesma coisa, aqui a gente tem life, aqui a gente tem elemento resistance. Então, resumo da ópera, como está funcionando aqui. Vertical, basicamente, são coisas que todas as builds querem, independente. As diagonais aqui
coisas mais específicas que você provavelmente vai querer pegar dependendo do que você está jogando. Se você está jogando com uma build focada em stack a vida, uma build ali de Fury e tal, você vai querer pegar vida. Se é uma build de mana stacking, você vai querer pegar mana. Se você está jogando disciplina, muito possivelmente você vai querer move speed, evasion e critical damage. Critical damage todo mundo vai querer, né? Mas, enfim, vocês pegaram a ideia. Então, é basicamente isso. A última dica é essa, a maneira como está distribuído os pontos aqui. Nesse BL da Ascent, ela é diferente. E, né, voltando lá porque a gente falou no começo, para fixar na cabeça de vocês, primeira coisa que vocês vão querer, dano, de alguma maneira, que a gente tem base damage, level de skill e tudo mais, e a gente pega espaço de relíquia. As duas coisas mais importantes pro início das nossas runs é espaço de relíquia e dano. Beleza? Então, falei pra cacete, como sempre, tô até bebendo água aqui, nossa senhora. Dicas gerais, coisas bem básicas sobre os sistemas do jogo, basicamente, que eu acho que vocês precisam saber. Se eu esqueci de alguma coisa, eu provavelmente vou lembrar em algum momento, eu faço uma partida desse vídeo aqui, mas fiquem ligados aí, porque eu vou estar fazendo vários vídeos de guias de builds e de outras coisas, enfim, como eu falei, né, eu já passei ali o Real 25 algumas vezes com algumas builds diferentes, então eu tenho algumas builds já prontas e algumas ideias bem legais para trazer para vocês, beleza? Fiquem com Deus, a gente se fala no próximo vídeo. Até depois, tchau, tchau. É nóis.